porque a Argentina está contando com o empréstimo do BNDES para concluir a construção de um gasoduto. A secretária de Energia do país, Flávia Royon, anunciou que o banco vai financiar quase 4 bilhões de reais. Em nota, o BNDES informou que houve consulta da Argentina para o empréstimo, mas negou que a instituição tenha liberado o dinheiro. Fiuza, para a gente lembrar quem nos acompanha, governos do PT, BNDES desembolsou mais de 54 bilhões de reais em empréstimos. 98% foram destinados para as 5 maiores empreiteiras brasileiras para tocar obras na Venezuela, Angola, República Dominicana, Equador, Cuba e Moçambique. Pois é, Paula, é um clube de malandragem que usa esse verniz aí de esquerda. Eles adoram ser chamados de esquerda, porque aí tem o Chico Buarque, tem o Pablo Neruda, tem Hollywood, tem o Robert De Niro. Não, a esquerda fica uma coisa meio nebulosa. Eu digo assim, é um clube de malandros. É um clube de malandros que usa esse vernizinho. Isso que o Segre falou muito bem, quer dizer, a continuação de uma política pragmática, de uma agenda, eu não vou nem chamar de uma agenda liberal, é administração, com vergonha na cara. Isso não é doutrina, isso não tem a ver com doutrina. Nos anos 90, no Brasil, no período Fernando Henrique Cardoso, que era, enfim, o cara do PSDB, que é meio esquerda, não sei o quê, fez lá o Plano Real, uma reforma macroeconômica fundamental, cujos frutos nós colhemos até hoje. Aí, o que ele era? Ele era direita, ele era o neoliberal de direita. Então, assim, esse truquezinho tem que parar, tem que passar. Porque, como disse o Segre, naquele momento, esses que se chamam de esquerda, para viver vampirizando, para viver sugando, com umas poesias aí, com os filmes e tal, eles foram à míngua naquele momento. Até uma parte da MPB acabou desistindo da política, porque, de fato, houve um período mais extenso de reformas, e o povo sente. Mas os picaretas estão sempre alerta, né? Os sanguessugas, os parasitas, eles estão sempre com fome. E eles usam essa indumentária ideológica. Olha, nós somos, não sei o quê. Não adianta ficar dizendo que a esquerda é uma porcaria. E né, como doutrina, o que há de doutrina ali, porque esse mercado, o Bill Gates adora ser de esquerda, o Jorge Paulo Lemann adora ser de esquerda, todos os bilionários estão quebrando as pernas da democracia, mundo afora, com essa cantilena, com essa conversa fiada de igualitarismo, de empatia, de sensibilidade e consciência. Nada disso existe. Isso é uma cartilha. Vamos arrancar a cartilha desses caras. Vocês não têm ideologia nenhuma, vocês são malandros. Então, é claro que no Brasil hoje está ascendendo o Alexandre de Moraes, por exemplo, né, que é o grande protagonista dessa eleição que precisa ser esclarecida, né? O Alexandre de Moraes era da direita, era a linha dura da segurança de São Paulo. E ele está aí embarcando nessa história. Agora, essa imprensa aí que acabou, transforma o Alexandre de Moraes com a muralha contra a extrema-direita. Bom, enquanto durar esse truque, vai ficar fácil vender essa historinha. Tem uma extrema-direita que é horrível, né? Que é o Hitler, que não sei o que, bota o bigodinho e tal. Então, de fato, é uma coleção de negociatas, né, fantasiado disso, de defesa da Petrobras, de defesa do povo. Ô Lula, você não é de esquerda porcaria nenhuma, você é um pilantra, né, você é um criminoso. É assim que ele tem que ser chamado, porque ele foi condenado por isso. E foi descondenado numa malandragem. Descondenação não existe. O Lula não é inocente. Eu até depois queria deixar essa pergunta para o Segre, se der tempo. Se repercute aí no continente que a eleição no Brasil teve censura contra veículos de comunicação que falasse sobre o passado criminoso do Lula. Deixa essa pergunta aí, se der para o Segre comentar. Quer comentar, Segre? Claro. E quando me perguntam, Guilherme, no exterior, eu menciono que seria como uma película, como um filme de Hollywood, onde uma pessoa vê um assassinato, descobre quem é o assassino, e quando vai fazer a denúncia na delegacia, se encontra com que aquele que toma o depoimento é o assassino.
E não tem como ele declarar isso porque ele corre o risco de vida nesse sentido. É a mesma coisa. Eu acho que teria sido muito melhor para a democracia, sim, para toda a sociedade, para pacificar até o Brasil e tirar as dúvidas no exterior, que se desse o código-fonte das urnas, tirasse dizendo, vocês estão errados, te mostro por A mais B que as urnas são seguras, que o voto está certo, e quem quiser reclamar ou criticar, que critique. Eu coloquei nas minhas redes sociais um flyer que mostra esse tipo de censuras, em que alguém me pergunta, e aí, Gustavo, como é morar no Brasil? E eu respondo, não tenho nada a reclamar. Aí fala, então, tá bom? É bom morar no Brasil? Eu falo, não, literalmente, eu não tenho que reclamar, eu não posso reclamar, porque se eu reclamo, me suspendem as redes sociais e eventualmente posso ir preso. Isso que está acontecendo. Mas eu gostaria, Paula, Augusto, Guilherme e Ana Paula, puxar essa questão do BNDES e da Argentina, porque do ponto de vista geopolítico, logístico, de fornecimento de energia, é um processo bom para o Brasil e para a Argentina. A Argentina tem gás, que o Brasil precisa, e o Brasil tem dólares, que a Argentina precisa. Qual é o problema? Quando você já está negociando e anuncia através do governo argentino que precisa urgente de boas notícias, somente por uma consulta que foi feita no BNDES, sabendo que iam falar não, porque o governo ainda não trocou, divulgar que já conseguia 700 milhões de dólares, era como esperar que a pessoa que está doente fosse morrer para usar o paletó, que ainda está usando a pessoa que não morreu. Então, uma distribuição de dinheiro que não é dele, para esperar uma possibilidade de melhora política. E vou agregar mais um nome, Xiomara Castro, presidente da Honduras, que está esperando com faca e garfo na mão, a partir do 1º de janeiro, que possa o presidente Lula eleito dar dinheiro para Honduras, porque quando estava Dilma tinha garantizado esse dinheiro e o Bolsonaro cortou. Então são vários que estão esperando que o morto morra, que o doente morra, para pegar o paletó. Porque foi assim... Só um minutinho, Augusto, desculpa. Só porque tem ali, a gente acabou de exibir o card que o Segre comentou, aí, o diálogo. Me diga como é viver no Brasil. Não posso reclamar, então é bom? Não, então, eu não posso mesmo reclamar. Eu só fiquei curiosa ali com o hashtag ainda dá tempo. Eu uso esse hashtag aún estamos a tempo, para tirar o governo da Argentina. Quanto tempo falta para eles ir embora? A gente vai e para traduzindo, incorporei hashtag ainda dá tempo. É uma questão de otimismo, de entusiasmo. Qual o sistema de votação na Argentina? Hoje essa é uma pergunta que corre o mundo, né? É uma porcaria, Ana Paula. É pior que a urna fraudulenta, te diria, porque é uma lista única. Nós chamamos de lista lençol, em que um dirigente de cada partido coloca o nome por ordem. Então você coloca primeiro Augusto, aí tem inclusive uma questão de gênero, então tem segunda Paula, aí terceiro Gustavo. Quem coloca essa lista já sabe que o Augusto, Paulo e Gustavo serão leais a ele, não aos eleitores. E quando você coloca essa lista dessa forma, você permite que corruptos ingressem ao legislativo, pessoas que aportaram dinheiro para a campanha ou pessoas que precisam de foros privilegiados para não ir na cadeia. Então o sistema é muito ruim e isso evita que, por exemplo, na Argentina não temos ficha limpa. Por quê? Porque quem está e que tem que votar a ficha limpa, não tem ficha limpa, então nunca vai conseguir ser escolhida ou votada essa lei. Mas isso pode mudar a partir de 2023, por isso ainda dá tempo.